Bom dia, queridos. Graça e paz. Good morning. Buenos dias. Vamos lá, vamos entrar para mais uma aula da jornada bíblica, cujo tema é Urim Tumim, sorte ou vontade de Deus. Amém? Estamos sendo ricamente abençoados nesse tempo através dessas aulas, através das aulas da jornada bíblica que acontece todas as segundas, quartas e sextas às 7 horas da manhã e sábado das 7 às 9, 2 horas de imersão, onde a gente sempre fecha o assunto da semana. Amém? Já tivemos várias semanas interessantes, todas elas você pode encontrar no meu canal do YouTube e também num grupo exclusivo do Telegram, onde ali a gente desenvolve os assuntos, coloca questões, aumenta o desafio do aprendizado junto a todos os alunos. Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por você estar aqui nessa manhã. Uma honra recebê-los aqui nessa manhã em nome de Jesus. Quero dizer que eu sou muito feliz por Jesus estar na minha vida, por Ele conduzir os meus passos e por a gente poder desenvolver o conhecimento através da sua palavra. Amém? A forma de você conhecer mais a Deus é buscando intimidade com Ele, através de uma vida de oração e também através da palavra. Ok? Esses são os dois caminhos que nos levam a mergulhar de uma forma mais profunda na presença de Deus. Então, eu oro para que você possa desenvolver uma vida de oração, orar não só no sentido de entrar e ficar pedindo coisa, pedir. Não, orar não é só isso. Orar é desenvolver relacionamento, conversar, bater um papo, né? Perguntar as coisas para Deus, deixar Ele falar com você, porque no relacionamento tem que existir o diálogo. Amém? E a palavra, ela é forte. Realmente, Antônio Carlos, ontem o ciclo de consolidação foi maravilhoso. Na hora do apelo ali para vidas novas, a técnica me manda no celular as vidas que estão nos comentários, porque são 3 canais, aceitando Jesus. Foi impressionante, o número de comentários que começou a aparecer, e vidas sendo salvas, e vidas sendo resgatadas, algumas que estavam distantes de Deus, sendo resgatadas também. Então foi algo muito lindo que aconteceu ontem à noite. Graças a Deus em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, Deus abençoe sua casa, sua família. Oro para que essa manhã seja uma manhã de ensino, de aprendizado, de conhecimento, de revelação, de história, de poesia, em nome de Jesus, tudo através da palavra de Deus, ok? Pega a tua Bíblia, pega o teu caderno, ok? Pega a tua caneta e vamos lá. Vamos que tem bastante conteúdo hoje. Você vê que a gente vai aproveitar bem o tempo. Eu vou até avisar vocês que o que acontece. Eu vou dar 5 minutinhos para o pessoal entrar, 5 minutos só, e já vou começar a aula. Porque 1 hora tem sido pouco. Tem sido pouco para o volume de conteúdo que nós estamos recebendo aqui, amém? É muita sorte estarmos aqui, diz a Tati Calisto. E essa sorte é estado, essa sorte é variedade, essa sorte é destino, ou essa sorte é sortilégio, Tati? Veja só, nós já falamos que a Bíblia cita sorte como destino. Mudarei a sorte de Judá e Israel, ok? Mudarei a sorte de Judá e Israel. A Bíblia cita sorte como estado, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, Salmo 126, versículo 1, ou seja, restaurou o nosso estado, a forma como vivíamos, ok? Existe a sorte como lançar sortes, jogar sorte, né? Então, foram distribuídas a terra através de sorte, ok? E a Bíblia fala desses tipos de sorte
cita esses tipos de sorte, e nós paramos a aula passada falando a respeito da primeira vez em que a Bíblia citou a respeito de sorte, que está no livro de Levítico, capítulo 16, versículos de 7 a 10, quando existia no ritual judaico a entrega diante do sacerdote no dia da expiação, que é a festa de Yom Kippur, que fala sobre o dia do perdão. O sacerdote era trazido ao sacerdote 2 bodes iguais, 2 bodes idênticos, mesmo tamanho, mesmo cor e mesmo peso, ok? E mesmo peso. E esses bodes, eles eram colocados à sorte, lançava sorte sobre eles. Um cairia o nome de Yahvé, então esse bode era sacrificado ao Senhor, e o outro bode caiu o nome de Azazel, que era um bode que era levado ao deserto, ele era lançado no deserto num figurativo em que esse bode levaria para o deserto, levaria para longe o pecado do povo, e esse bode andava até morrer no deserto, ok? Então foi a primeira vez que a Bíblia citou a respeito de lançar sorte. Está na Tanakh judaica, ok? No terceiro livro da Tanakh, onde conta os rituais do dia do perdão, quando ocorre anualmente a finalização do julgamento da humanidade. Até a época do Templo de Jerusalém, essa prática ela era comum, ok? Esses bodes também eram uma alusão aos dois irmãos gêmeos, filhos de Isaac, que nasceram no deserto, Jacó e Esaú. Jacó, que foi depois mudado o nome para Israel, príncipe de Deus, aquele que Deus resgata, e Esaú, aquele que vai viver no deserto, ok? E Esaú, o nome Esaú quer dizer peludo. Ele foi o gêmeo que nasceu primeiro, e porque ele nasceu com muito pelo no corpo, deram a ele o nome de Esaú. Jacó, aquele nasceu com a mão agarrando o calcanhar do irmão, porque não sabiam que eram gêmeos, naquela época não tinha ultrassom. Então, quando viram Jacó, falaram aquele que agarra. Jacó quer dizer aquele que toma, aquele que agarra. E aí, o que acontece? Por causa dessa alusão dos 2 bodes serem Esaú e Jacó, o bode peludo ganhou o nome de Azazel, porque aí criou-se a, vamos dizer assim, eu estou olhando porque está muito lindo o dia lá fora, tá um sol muito bonito aqui. Criou-se a tradição de Azazel ser um demônio peludo do deserto, ok? Ser um demônio peludo no deserto. Mas não, Azazel vem do termo hebraico Es-Azel, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu sempre tento escrever o que é hebraico. Com Z. Es-Azel, ok? Escrevi aí agora, que quer dizer o quê? Bode de partida, bode de lançamento, ou bode expiatório. E aí nasceu o famoso termo bode expiatório, ok? Ou seja, a expiação, os pecados eram levados nesse bode expiatório, que tem uma relação direta com Jesus. Não tem nada de demônio no deserto. Tem algumas religiões, inclusive, que esse demônio com cara de bode deram o nome de Azazel, ok? Mas nada a ver. É só um termo hebraico que quer dizer Es-Azel, bode de partida. Nesse texto, agora é muito interessante, que nesse texto de Levítico 16, ele descreve a forma como Arão tem que entrar no Santíssimo Lugar, no lugar da tenda da congregação onde ficava a Arca da Aliança, que só o sacerdote tinha autorização para entrar uma vez por ano, no dia da expiação. Ele não podia entrar em qualquer momento, de qualquer forma. Tinha as vestes corretas e tinha a forma de se banhar e de entrar. Porque se ele entrasse de qualquer forma, o seu destino, a sua sorte, o seu goal, que nós estudamos na segunda-feira, que é a palavra que fala de sorte como destino, poderia mudar.
porque ele poderia morrer. Amém? E o que isso nos ensina, queridos? A presença de Deus, ela muda a nossa sorte, ela muda o nosso destino, dependendo de como nos apresentamos diante dele. Amém? A presença de Deus muda o nosso destino, muda a nossa sorte, dependendo de como nos apresentamos diante dele. Sim, Márcia, uma purificação. Era uma forma dele se purificar, tinha um ritual para ele se purificar, para ele poder entrar diante da arca da aliança. Amém? Quantos creem nisso? Deus está mudando a tua sorte, o teu destino, dependendo de como você se apresenta diante dele. Uma coisa que nós precisamos entender é que hoje, todo dia, pode ser o dia do perdão para nós, com arrependimento. Caso contrário, estaremos dependendo de uma sorte que não existe. Aqueles que não se arrependem para entrar diante de Deus estão dependendo de uma sorte que não existe. Amém? Isso é muito sério e ao mesmo tempo isso é muito importante a gente saber e a gente poder ministrar os nossos discípulos. Amém? Aquele que não entra com arrependimento na presença de Deus está dependendo de uma sorte que não existe. Ok? Sorte no sentido, tomara que eu tenha sorte nisso. Esse tipo de sorte, ele não existe. Ok? E nós vamos entender isso de forma mais clara. A sorte, falando de sorte, por que eu estou falando isso? Porque a sorte normalmente é compreendida pelo mundo, ou nós tínhamos esse conceito, como sendo algo atribuído ao acaso, ou aquilo que não se conhece muito bem. Então uma coisa, deu sorte, ele deu sorte, né? A gente acha que as coisas podem acontecer por sorte, deu sorte, olha só, aquilo lá foi sorte dele. Nossa, que sorte, que cara sortudo! Né? Aí começam os termos, esse nasceu com virado para a lua, Rô, como é que era? É que era um termo meio ruim, né? Era um termo, até um termo meio agressivo. Esse nasceu, desculpa o termo, tá? Com o bumbum virado para a lua. Né? Esse nasceu com sorte. As pessoas acham que, por exemplo, alguém que nasceu numa situação favorável financeiramente foi alguém que nasceu com sorte. Nasceu numa família rica, esse nasceu com sorte. Queridos, desculpe, isso é engano. Pensar assim é um completo engano. Quem garante que a pessoa vai ser feliz porque ela nasceu numa casa abastada financeiramente? Terrível. Terrível pensar assim. Por quê? Porque eu sei de muitas pessoas que nasceram em casas com dinheiro e foram, e às vezes até ainda são, extremamente infelizes. Ok? Porque a felicidade não está atrelada, vinculada a isso. Então, começou a se criar um conceito a respeito de sorte que não existe. Ok? Que não existe. Né? Então, geralmente as pessoas acreditam que a sorte é algo sem um controle inteligente. É apenas uma ação do acaso, da combinação de circunstâncias resultando aquele resultado, né? Gerando aquele resultado, seja ele positivo ou negativo. Ou é sorte ou é azar. Eu até brinquei, né? Ou é sorte ou é revés. Quem já jogou banco imobiliário sabe disso. Sorte ou revés, né? Ou seja, vai ser beneficiado ou vai receber um prejuízo. Sorte ou revés. Entenda que, queridos, uma coisa que nós precisamos entender, não existe respaldo bíblico para esta definição de sorte. Ok? Não tem versículo ou respaldo bíblico para essa definição de sorte como uma ação do acaso
trazendo um determinado resultado. Ah, que sorte! Estão lá dois carros vindo e de repente um brecou em cima do outro. Parou ali, biquinho. Meu Deus, que sorte que eles tiveram. No sentido de foram beneficiados por algo, por um acaso. Ou até pensando em Deus. Que sorte que eles tiveram. Porque Deus colocou a mão, um acaso. Não. Não existe respaldo bíblico para esse tipo de sorte. Ok? De forma alguma. Não existe respaldo bíblico. Às vezes a gente imagina que foi sorte ou azar. Nossa, que azar que essa pessoa teve na vida, né? Ai, que azar que ela perdeu o casamento. Que azar ela perdeu. Não, perdeu o casamento provavelmente porque decisões e atitudes inteligentes não no sentido de boas, inteligentes é tomadas com raciocínio, né? E tomou atitudes que geraram aquele divórcio, o fim daquele casamento. Decisões e atitudes que geraram o fim do casamento. Ok? Então, o que nós precisamos entender? Que vivemos fruto de decisões e escolhas e não fruto de acasos. Não foi por acaso que Deus alcançou tua vida. Não foi por sorte. Por isso que eu peguei, né? A Tati escreveu, lógico, ela até colocou risada aqui, risada no final, né? Que sorte estarmos aqui nessa aula. Que sorte fazermos a jornada bíblica. Que sorte frequentarmos a igreja El Shaddai. Não é sorte. Você foi chamado a frequentar a igreja El Shaddai ou a igreja que você frequenta. Tenho alunos de muitas igrejas aqui. Foi um chamado e você decidiu permanecer, porque muitos tiveram a mesma sorte, o mesmo destino, mas não permaneceram. Então, a sorte não está vinculada ao acaso, a uma situação que acontece sem controle. Não. O que foge do controle humano é porque está no plano espiritual, não temos controle, mas alguém tem controle. Se não somos nós, quem é? Deus. Deus tem controle de tudo. Então a Bíblia fala em lançar sortes, e nós vamos ver sobre... Porque você pode falar assim, puxa, mas há tantos versículos de lançar sorte. Vamos entender então o que a Bíblia fala a respeito de lançar sortes, ok? João 19, abra aí. João 19, versículos 23 a 24. 23 a 24. Vamos lá. João 19, Evangelho de João, capítulo 19, 23 a 24, diz assim: após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes. Uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa peça única, de alto a baixo. Comentaram assim uns com os outros: não convém rasgá-la. Mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura ao declarar: dividir as minhas vestes entre si. E tiraram sortes pela minha túnica. E assim procederam os soldados. Essa profecia está no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 18. Salmos 22, 18. Diz assim a profecia: repartiram as minhas vestes e sobre a minha túnica tiraram sorte. Isso se cumpriu. Isso se cumpriu. João 19, 23, 24. Agora presta atenção. Números 26, 55. Diz assim: todavia, a divisão da terra se fará por meio de sortes, ou de sorteio. Cada um herdará a sua parte conforme o nome da tribo dos seus antepassados. Tanto João quanto Números fala de um sorteio para dividir partes. E aí eu coloquei lá no grupo do Telegram, né? E mandei também através do WhatsApp,
qual era a diferença entre esses dois sorteios. Alunos aplicados do Jornada Bíblica me responderam no particular, outros anotaram, e com certeza você tem a sua anotação, e estudou qual é a diferença, né? Então, alguns falaram, olha, a diferença é que um foi o cumprimento de uma profecia, a profecia de Salmos 22, né? E o outro foi uma instrução divina para que Moisés já avisando para que repartisse a terra de tal forma. Então foram colocados, e todas as interpretações foram extremamente corretas, perfeitas. Parabéns a todos aqueles que estudaram um pouquinho a mais. Como eu falei, a jornada bíblica, o êxito da jornada bíblica na tua vida é o quanto você se aplica em estudar, ok? Aqui eu estou dando informações, estou compartilhando, e a gente vai compartilhar cada vez mais, mas entra mesmo o conceito quando a gente pesquisa, quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda. Amém? E muito bom. Mas, pensando na forma de sorteio, não teve diferença nenhuma. Eles usaram a mesma forma de sorteio. Talvez não usaram as mesmas pedras, as mesmas madeiras, os mesmos dados. Talvez aqui não fala, mas talvez em Números usou em Josué, que depois é em Josué que reparte a terra, usou o Urim e o Tumim, o sacerdote, e os soldados romanos provavelmente usaram paus e pedras para fazer esse sorteio. Né? Os elementos não foram os mesmos, mas a forma de sorteio foi exatamente a mesma, não tem diferença nenhuma. Eles sortearam pedaços e repartiram entre si. Um foi roupa, o outro foi terra. Mas o mesmo sorteio. E a pergunta era, puxa vida, um povo pagão, que eram os romanos, fazendo um sorteio, e o povo cristão, ou na época hebreu, que é o povo de Deus, fazendo o mesmo sorteio. O mesmo sorteio. Sorteando da mesma forma. Ok? Então, o que a Bíblia mostra? Que sorte, olha, esse aqui teve sorte, porque ele ficou com a túnica de Jesus. Qual será que é o soldado que ficou com a túnica de Jesus? Aquele foi sortudo, pegou uma túnica inteira. Esse princípio, aquele foi sortudo, a Bíblia não respalda. Mas o sorteio está na Bíblia, inclusive através do povo de Deus. Onde que isso vai chegar? A pergunta é, então Deus aprova ou não aprova sorteios? Podemos ou não sortear? Por que é que Deus aprovou o sorteio? Você vê que existe um porquê de Deus estar permitindo que coisas sejam feitas através de sorteio. Por quê? Por um motivo que, infelizmente, não é bom, mas é real. Por causa da dureza, a maldade, o egoísmo e a ganância do coração humano. O sorteio existe e até Deus e seus líderes usaram esse artifício por causa da dureza, da maldade, do egoísmo e da ganância do coração humano. Ok? O homem natural, adâmico, tá? Não é a gente já. Não adianta você escrever assim, eu não sou assim. Lógico, você está renovado em Cristo. Mas a gente precisa estudar o conceito da natureza humana. Queridos, o homem, primeiro, ele não está satisfeito com o que ele tem. Ele sempre quer o do vizinho. Ele inveja o do vizinho. Então, quando ele tem a oportunidade de ter algo, ele luta por aquilo,
Não só pelo desejo de ter, mas pela ganância. Então imagina a repartição de terra entre as 12 tribos. Cada tribo tinha o seu príncipe. Como é que iria ser feita esta escolha? Esta escolha, olha isso, onde cada um escolheria pedaço de terra para povoar Israel. Ah, eu quero perto do mar. Não, eu quero perto do mar. Não, a minha tribo vai ficar entre o Rio Jordão, entre o Mar da Galileia e o norte de Israel. Não, eu quero lá porque ali as campinas são mais verdes. Ah, não, eu quero o sul, porque eu quero usar aquela parte ali do Negueb. Ah, não, o Negueb é muito seco. Eu quero o central. Ah, eu quero perto do Monte Nebo. Eu quero em Haifa. Eu quero aqui. Como é que iríamos dividir isso daí? O certo seria simplesmente falar, ó, você vai para cá, você vai para cá, você vai... Ah, não, mas eu não quero aqui. Eu não quero lá. Eu quero isso, eu quero aquilo. Veja só. Veja só. Como é interessante isso. A Bíblia, exatamente, a Maria Elisa está colocando aqui, Ló, na hora da escolha, Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra porque eram mais verdes. Mas por que Ló pôde escolher? Porque Abrão abriu mão. E se Abrão também falasse, eu também quero essas campinas, eles teriam que brigar por aquilo. E para que não haja briga, por causa da dureza de coração do homem, Deus permitiu o sorteio. Olha só isso. Porque não entrariam em um consenso. Ah, pastor, isso é bíblico? É. Provérbios 18. Pegue aí, Provérbios capítulo 18, versículo 18 diz assim: quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. Olha isso. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, Provérbios, sabedoria de Salomão. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. Um dia 2 irmãos chegaram diante de Jesus e um disse assim para o outro, eu não peguei esse versículo, veio na minha memória agora. Se alguém puder pegar essa passagem e puder me ajudar, não precisa ser agora ou depois eu jogo no grupo. Mas um dia 2 irmãos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, meu irmão não quer repartir herança comigo. A Maria Cecília está perguntando aqui de herança, eu vou dar esse versículo. Senhor, o meu irmão não quer dividir herança comigo. Sabe o que Jesus diz? Quem me constituiu juiz entre vós para decidir qual herança é de quem? Cuidado com a ganância, Jesus depois ele continua dizendo, quão difícil será para um rico entrar no reino dos céus. E esse rico, no sentido não quem tem dinheiro, no sentido de ganancioso. Então, por causa da dureza, a maldade, o egoísmo e a ganância, Deus permitiu que sorteios fossem feitos. E não é a primeira vez que Deus permitiu algo por causa da dureza de coração do homem. Mateus capítulo 19:8, Mateus 19:8, diz assim, olha só, ao que Jesus declarou, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se das vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Ó, o Carlos mandou aqui para nós já, anote aí, Lucas 12, de 13 a 21, o versículo que eu falei, o texto que eu falei a respeito de 2 irmãos brigando por causa de uma herança e pedindo para Jesus ser juiz. Para Jesus, fala para o meu irmão repartir herança. Jesus falou, não, eu não vou entrar nessa causa de avareza e dureza de coração, não. Eu não sou juiz disso. Vocês precisam resolver abrindo mão, sendo generosos.
Vocês precisam resolver buscando o bem do próximo, amando o próximo como a ti mesmo. Amém? Então, por causa da dureza de coração, existiram sorteios na Bíblia. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo o conceito? O porquê algumas coisas? E muitas vezes a gente fala assim, mas por que tem sorte na Bíblia? Por que lançou sorte? Se sorte é pecado. Se sortilégio, crer na sorte, é algo que Deus abomina. E realmente ele fala que ele abomina. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Ok? Então, nós precisamos tomar cuidado. E aí Mateus 19:8, outra coisa que Deus permitiu por causa da dureza. Desde o início, se unirá ao homem, a sua mulher, os dois formarão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas por causa da dureza de coração do homem, Moisés permitiu carta de divórcio. Ok? Então o que a gente vê isso? A gente vê algumas questões acontecendo por causa da dureza de coração do homem. Mas não é isso. Jesus diz, não foi assim desde o princípio. Né? Desde o princípio, como é que Deus falava? Deus falava com Adão, Deus falava com Abraão, Deus falava com Jacó, Deus falava com José, Deus falava com Moisés, e ponto final. E vinha a direção, e assim era estabelecido. Nunca consultaram a Deus com sortes. Adão não consultou, Abraão não consultou, Jacó não consultou, José não consultou, Moisés não consultou. Preste bem atenção. Mas, após o povo, preste bem atenção nisso, após o povo sair da terra do Egito, Deus encontrou um povo duro de coração. Os 430 anos no Egito endureceram o coração daquele povo. Se tornou um povo questionador e murmurento. E nessa hora, queridos, mais uma vez, vemos a misericórdia de Deus para com o seu povo. A permissão desses sorteios era a misericórdia de Deus para que o povo pudesse gerar alguns tipos de resultado, como a divisão da terra e a posse de Israel. Queridos, o coração endurecido só não traz o juízo de Deus pela manifestação da misericórdia dele. Amém? Você pode anotar isso daí? Se quiser até printar e divulgar, faça isso. Um coração endurecido só não traz o juízo de Deus pela misericórdia, pela manifestação da misericórdia dele. É porque Deus é misericordioso. Porque senão as tribos nem dividir a terra conseguiriam. Eles saíram do Egito com um coração endurecido, queridos. Endurecido. Eu vou dar um exemplo. E se você não é assim, amém? Glória a Deus, nós mudamos, Deus está nos restaurando. Mas eu vou dar um exemplo aqui e você vai... Como que é? Se os soldados tivessem brigado pelo manto, poderiam ter rasgado a túnica e as escrituras não seriam realizadas. Uma ótima explicação também, apesar que os romanos estavam acostumados a lançar sortes, aí pelo paganismo mesmo. Algo que nós cristãos não devemos, por quê? Porque nós confiamos na direção plena de Deus. Amém? Glória a Deus. Um grande beijo para a Júlia e para o Joshua. Paula, dá um beijão neles, eu estou com uma saudade deles, você não tem ideia. Amém? O Joshua nasceu e cresceu me vendo pregar na célula. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero dar um exemplo atual, um exemplo para você entender como é que funciona. Talvez você não seja assim, glória a Deus. Mas eu vou dar um exemplo. Se a gente pede uma ajuda na igreja, né? Tem uma pessoa está com uma determinada necessidade, precisamos ajudar. Há muitos corações que ajudam com valores, com alimentos,
né, com a generosidade. Né? A Igreja El Shaddai nesse aspecto é tremenda. Precisamos levantar. Olha, queridos, eu tenho uma discípula, ela tem 3 meses de conta de luz atrasada na pandemia, perdeu o emprego. Precisamos levantar um valor financeiro para ajudar. Não é muito alto, mas as 3 contas vai dar aí uns R$200. Precisamos levantar esse valor financeiro. Queridos, até conseguimos. Às vezes aparece uma pessoa só e fala, não, eu vou dar esses R$200. Ok? Mas se eu chegar e falar assim, olha, nós vamos fazer uma rifa, presta atenção nisso. Nós vamos fazer uma rifa para ajudar uma pessoa, ela precisa pagar as contas de luz, nós vamos levantar o dinheiro. E eu tenho essa aqui, ó. Eu tenho essa Bíblia judaica completa, ok? Maravilhosa, top demais. Essa Bíblia aqui, ela custa, tô dando um exemplo, tá? Ela custa R$150, tá? Nós vamos fazer aqui 20 números de R$10, porque a gente precisa alcançar R$200. Queridos, porque presta atenção nisso, porque há um benefício, porque há um resultado que eu posso alcançar comprando aquela rifa, eu levanto dinheiro muito mais rápido do que apenas pedir uma ajuda para alguém que está precisando. O propósito é o mesmo. Ok? Vai ser um sorteio. De uma rifa para ajudar alguém. O propósito é o mesmo. Eu levanto um valor muito mais rápido. Sabe o que é isso? Ganância. Eu vou ajudar porque eu tenho um benefício. Eu vou ajudar. Sério, uma Bíblia? Eu sempre quis ter uma Bíblia hebraica, ela custa 150. Eu posso, de repente, por 10. Faz o seguinte, me dá 3 números. Vou comprar 3 números agora. E ainda vou orar para Deus me dar essa Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando de dureza de coração? Por que Deus permitiu sorte? Todas as vezes, presta atenção, todas as vezes, por isso que eu falei aqui, o coração endurecido só não traz o juízo de Deus pela manifestação da misericórdia dele. Ok? Todas as vezes que o povo de Deus lançou sorte, presta atenção agora, porque agora vai esclarecer o lançar sortes na Bíblia. O que eu estou te dando aqui, eu estou te dando a verdade pelo Espírito Santo, o que nós estamos compartilhando. Ai, Tati, você é melhor. Vai ver, é por isso que eu nunca ganho as rifas. Porque o seu objetivo não é ganhar, o seu objetivo é ajudar. Ok? O seu objetivo é ajudar. Essa foi demais. Essa foi linda. Vamos lá. Agora, queridos, nós vamos entender o processo, porque isso que você está recebendo aqui nessa jornada bíblica é para tirar dúvida dos novos convertidos. Está tirando dúvidas nossas, mas também vai tirar dúvida dos novos convertidos. Deixa eu falar uma coisa agora, que a Tati escreveu isso e outros também estão escrevendo. Queridos, eu nunca ganhei uma rifa que eu ajudei para pessoas irem para o encontro, para pessoas poderem ir para o acampamento de jovens, né? Eu nunca ganhei uma rifa dessa, mas no mundo eu ganhei uma mobilete numa rifa. Eu comprei uma rifa de R$10 e ganhei uma mobilete da Caloi. 0, fui buscar na Caloi a mobilete. Vocês acreditam nisso? Eu ganhei várias coisas no mundo. Pode isso. Mas da igreja também eu nunca ganhei. Bom, vamos para frente. Vamos prestar atenção em algo aqui. Nós somos influenciadores. Quantos recebem isso e digam amém? Solta coração, põe aí, ó. Quantos recebem?
Recebe. Nossa, eu vou postar isso aqui, ó. Eu vou fixar esse comentário. Não, não é esse. É esse aqui. É isso aqui. O coração endurecido só não traz o juízo de Deus por causa da misericórdia divina. Amém? Amém? Por causa da... E aí Jesus citou, por causa da dureza de coração de vocês. Ok? Deus agiu. Deus age com misericórdia, porque senão a gente é consumido na nossa dureza de coração. Ó quem tá a aula inteira aqui, ó. Ó quem tá a aula inteira aqui. Agora ela pediu para descer. Vai lá. Tá desde cedo. Participou até da oração que eu estava aqui, das 6 horas da manhã. Amém, queridos? Vamos lá. Como influenciadores, a gente precisa saber o que está na Bíblia. Todas as vezes que o povo de Deus lançou sortes, tinha como intento conhecer a vontade de Deus. Todas as vezes que lançou sorte, tinha como intento conhecer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus para que cada tribo ficasse numa região, por exemplo? Ok? Suas respostas, as respostas que eles receberam sempre foram específicas e seguiam a seguinte ordem. Então presta atenção agora, como que era que eles lançavam sortes na Bíblia? Primeiro, lançavam para que Deus respondesse por intermédio da sorte. Lançavam para que Deus respondesse por intermédio da sorte. Primeiro, anota aí. Tá? Então primeiro, para que Deus respondesse. Provérbios 16:33. Diz assim, a sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor, ok? A sorte é lançada no colo porque existia uma forma de você lançar sorte sobre as suas pernas, ok? Era uma forma de lançar sorte que existia. A sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Ok? 1 Samuel 14, 41 a 42, diz assim, ó Senhor, o rei Saul, ó Senhor, Deus de Israel, revela-me a verdade. E a sorte tirada mediante o Urim e o Tumim apontou Saul e Jonatas, e todos os soldados saíram livres. Em seguida Saul determinou, lançai, pois, agora a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi o indicado. Ok? Então, eles precisavam saber quem ia fazer determinada coisa e lançaram as sortes. Mas começa a dizer, ó Senhor, Deus de Israel, revela-me a verdade. Então, eles lançavam, todas as vezes que o povo de Deus lançou sorte, é para que Deus respondesse por intermédio da sorte. Atos 1, 24. E orando, afirmaram, tu, Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual desses dois homens tens escolhido. Quando os discípulos lançaram sorte para saber quem ia ocupar o lugar de Judas, que tinha saído da equipe de 12. Então, primeiro, todas as vezes em que lançaram sorte, era para que Deus respondesse por intermédio da sorte. Ok? Existia uma sequência, uma ordem para que se lançasse sorte aqui na Bíblia. Segundo, tinha sempre uma autoridade espiritual presente. Olha isso. Então, primeiro, eles lançavam sorte para saber a vontade de Deus. Segundo, tinha sempre uma autoridade espiritual presente. Primeiro livro de Samuel 14, 36, aquela passagem que nós falamos de Saul ali, procurando saber se a ele, o filho ou os soldados, olha como diz, ordenou Saul, 1 Samuel 14, 36, ordenou Saul, desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemo-los até ao romper do dia, não deixemos um único homem deles sobreviver. E os guerreiros responderam, faze tudo o que te parecer bem. Contudo, o sacerdote sugeriu, melhor é primeiro consultarmos a Deus. E aí, diante do sacerdote, eles lançam o Urim e o Tumim, e aí cai sobre Jonatas. Ok? Então veja que eles consultaram as sortes para saber o que Deus queria, e
e tinha o quê? Uma autoridade espiritual presente. Em Números 27, versículo 21, olha o que diz. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes, conforme a tradição, consultar Urim, diante de Yahvé. Sob a liderança de Josué, os israelitas sairão e entrarão na batalha que tiverem que enfrentar. Então veja só, Números 27 e 21, mostra aqui que diante do sacerdote Eleazar consultará o Urim e o Tumim, e aí eles verão se Deus quer que eles vão para a guerra ou não. Existia uma autoridade. Agora olha esse texto de Esdras 2, 63. Esdras 2, 63. O governador proibiu que comessem dos alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote que consultasse a Deus por meio do Urim e do Tumim. Preste atenção. Então, primeiro, eles lançavam sortes para saber qual era a vontade de Deus. Segundo, tinha uma autoridade espiritual presente. Ou seja, não era quem quisesse lançar sorte porque, vamos ver hoje se eu como filé à parmegiana ou feijoada, que é quarta-feira. Vou jogar aqui a minha tampinha roxa. Se a tampinha cair com o lado fechado para cima, eu como filé à parmegiana. Se cair com a tampinha virada, aberta para cima, eu como feijoada. Não existia isso. E não existe isso para nós. Ok? Não existe isso para nós. Eu vou lançar aqui, não. Todas as vezes que eles lançaram sorte, era para saber a vontade de Deus e tinha uma autoridade espiritual presente. Espiritual presente. Preste bem atenção nisso. Exatamente, não era cara ou coroa. Por que existe o cara e coroa hoje? Por causa da dureza de coração. Vamos lá no jogo de futebol, aí nós vamos lançar cara ou coroa para saber quem começa, que lado de campo. Por quê? Porque um time sempre quer um lado de campo, o lado que não está batendo sol, o lado que está melhor, o lado que ele já viu que a grama está melhor, tal. Então eu quero começar aqui, aí o outro time, eu também quero começar aqui. Eu quero começar com a bola. Não, eu também quero começar com a bola. Então vamos tirar o cara e coroa. Sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo princípio. Sempre o mesmo princípio. Aqui em casa eu não preciso lançar sorte se eu vou comer feijoada ou se eu vou comer filé parmegiana. Eu pergunto para Rô, o que eu vou comer hoje? E ela falou que eu vou comer. E pronto. Amém? Não preciso lançar sorte. Mas a verdade, fora essa brincadeira, queridos, a verdade é, existia uma autoridade espiritual. Existia uma autoridade espiritual presente. Então, primeiro, consultar a Deus. Eles não lançavam sorte para benefício próprio. Eles lançavam sorte para consultar a Deus. Segundo, tinha uma autoridade espiritual presente. Terceiro, anote aí, não buscava, presta atenção, exatamente, apóstolo Elaine, se houvesse em nossos corações a generosidade, não haveria necessidade. Exatamente isso. Terceiro, não buscavam benefício próprio. Todas as vezes que lançaram sorte, era para saber o resultado coletivo. O resultado coletivo. Então, Atos 1, 26 diz assim: em seguida, primeiro consultar, ó Senhor, tu que conheces os corações, mostra-se entre esses dois, qual deve ocupar o lugar de Judas. E aí Atos 1, 26 diz, em seguida, lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado à equipe de 12. O objetivo não era beneficiar Matias, o objetivo era completar a equipe de 12, era o bem coletivo. O objetivo não era dar a melhor parte de terra para cada tribo de Israel. O objetivo era povoar e constituir a nação de Israel. Então não existia benefício próprio. Quando aquele homem chega diante de Jesus,
O livro de Lucas, que citamos aqui, diz: Senhor, pede para o meu irmão repartir herança comigo, ou seja, eu quero também me beneficiar com a herança. A resposta de Jesus foi negativa. Fala, não é para isso que vocês têm que me consultar. Não é para isso. Ok? Isso vocês têm que decidir com um coração generoso. Porque a dureza de coração vai impedir com que vocês sejam abençoados por Deus. A misericórdia impede que vocês sejam consumidos. Mas vocês não serão abençoados se vocês não abrirem o coração. Quantos estão entendendo? Diga, eu estou entendendo, obrigado, Jesus. Amém? Então nunca era para benefício próprio. E quarto, presta atenção, não era questionado o resultado. Em todas as passagens, o resultado da sorte lançada foi respeitado e acabou. O que denotava temor ao Senhor. Por isso que não era um lançar de sortes ao acaso, era conhecer e esperar a vontade de Deus, determinava temor ao Senhor. Olha que tremendo isso. Lançaram sorte, Saul, o sacerdote, diante do sacerdote, Saul lançou a sorte, os soldados foram livres. Ficou o rei e Jonatas. Lançou a sorte, caiu em Jonatas o filho. A gente não vê na Bíblia o filho Jonatas levantando e dizendo assim, não vou, não quero, não gostei, não vou. Faz de novo, lança de novo. Vamos fazer 3 vezes. A média é que vai falar. Não tinha isso. Havia respeito pelo resultado das sortes que eram lançados. Então a gente vê que não era algo ao acaso, era um temor à resposta de Deus. Havia temor. Temor, queridos. Olha que poderoso isso. Poderoso isso. Não era questionado o resultado. Amém? Não encontrei passagem que diga. Não encontrei, olha que eu pesquisei. Não encontrei uma passagem que disse assim. E não fizeram o que a sorte determinou. A sorte no sentido de revelação da vontade de Deus. Não tem passagem disso. Ok? Então não era uma sorte ao acaso. Era o quê? Era uma determinação de Deus. Então, como que eles lançavam sorte? Debaixo dessas 4 características, ok? Para consultar a Deus, para o bem coletivo, não questionava o resultado. Vocês estão entendendo? Agora presta atenção em algo. Vamos pensar no seguinte, bom, então se seguimos essa ordem, podemos lançar sortes hoje sobre a vontade de Deus. Amém? Não! Simplesmente não! Hoje não se lança mais sorte para saber a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 1, versículos 1 e 2. Abra aí agora a Bíblia. Vamos lá. Hebreus 1, 1 e 2. Diz assim, presta atenção. Havendo Deus, desde a antiguidade, veja só, havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio de profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante ao seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Antes Deus falou de várias formas. Falou por profetas, falou por Umim e Turim, falou por sonhos, revelações, por várias formas. Várias formas. Hoje, como é que Deus fala e expressa a vontade dele hoje nas nossas vidas? Através de Jesus como palavra. Quantos estavam? Tema de jornada bíblica anterior, Jesus como palavra. Quem não viu, tem esses vídeos lá no meu canal do YouTube. Inclusive se inscreve lá.
ok? Porque em breve nós vamos estar transmitindo também pelo YouTube a Jornada Bíblica. Antes ele falou de várias formas. Hoje, para nós, ele fala através de Jesus, ok? É através da palavra. Está aqui expressa a vontade de Deus. Tanto que qualquer sonho, visão, aparição que vier trazer algo que não esteja aqui, seja anátema. Quem sabe o que é anátema? Já estudamos isso na Jornada Bíblica, quando você tinha que pesquisar palavras. Anátema quer dizer maldição, seja maldito. Qualquer coisa que venha querer acrescentar ou tirar da palavra de Deus. Amém? Ah, mas espera aí, pastor, eu tenho uma dúvida. Os discípulos lançaram sortes após a vinda de Jesus. Após a vinda de Jesus. Depois Jesus já se manifestou como palavra, o verbo encarnado no nosso meio, João capítulo 1. Agora, os discípulos lançaram sorte. Sim, lançaram. Por quê? Primeiro, Jesus não estava mais com eles. E a escolha de um 12 é feita por Jesus. Segundo, o Espírito Santo. Ainda isso, alguns colocaram lá no grupo do Telegram. Parabéns àqueles que já se anteciparam nisso. Segundo, o Espírito Santo não tinha descido. O que acontece logo depois que eles completam a equipe de 12. Ok? Presta atenção, anota isso, publica isso, posta isso, põe nas suas anotações. Hoje não precisamos mais de nenhum caminho para alcançar o entendimento da vontade de Deus, senão pelo Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade e nos revela a Cristo. Hoje não precisamos mais de nenhum caminho para alcançar entendimento da vontade de Deus, senão pelo Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade e nos revela a Cristo. João 16:13 diz assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito nos guia a toda a verdade. E em 1 Coríntios 2:10 diz: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Amém, queridos? Amém? Prestem bem atenção nisso. Hoje temos Cristo revelado através do Espírito Santo. Não precisamos lançar sorte de nada. Não precisamos lançar sortes para saber a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa na palavra e o Espírito Santo nos revela. Quantos gostaram da aula de hoje? Quantos foram alimentados, entenderam? Queridos, escamas caíram nessa manhã. Conceitos caíram nesta manhã. Deus falou muito poderosamente, queridos. Estudo que esse estudo aqui, estou falando sério, você não vai encontrar na internet. Esses 4 pontos aqui, Deus me mostrou estudando a palavra. Amém? E amanhã, e sexta-feira, nós vamos falar sobre Urim e Tumim. E o que Urim e Tumim tem a ver conosco hoje? Urim e Tumim tem a ver conosco hoje. Nós vamos falar de unção sacerdotal. Queridos, tem muita coisa ainda nessa jornada, dessa semana, para nós recebermos. E nós vamos entender. E nós está indo até a como é que fala? Até a imersão. Nós vamos entender como ainda muitos de nós buscam resultados pela sorte, quando não deveríamos mais fazer isso. Sério, pastor? Sério. E aí se prepara para arrependimento e mudança. E mudança de vida em nome de Jesus. Amém? Então agora eu vou abrir o grupo do Telegram.
Quem não faz parte ainda tem como se inscrever por um link na bio. Vamos lá pro grupo. Quero ouvir você, quero ver tuas frases, quero ver o que Deus falou com você, quero ver o que Ele te acrescentou agora. Vamos continuar estudando mais um pouco. Hoje fica aberto até meio-dia. E sexta-feira, às 7 horas da manhã, espero todos vocês aqui para mais uma aula da Jornada Bíblica. Depois vou subir no YouTube esse vídeo para quem quiser rever a aula ou quem chegou mais tarde e não pôde assistir a aula completa. Beijo no coração.